Santo do Dia. A história dos santos guardados na memória da Igreja, verdadeiros mestres da vida cristã de todos os tempos, que orientam o nosso caminho. Santo do Dia. Hoje, 18 de março, celebramos São Cirilo de Jerusalém. São Cirilo nasceu por volta do ano de 315 em Jerusalém, ou em seus arredores. Pouco se sabe sobre sua infância e juventude, além de que ele cresceu num lar cristão, com uma vida financeira confortável. Recebeu uma sólida formação nas Sagradas Escrituras e em matérias humanísticas. Ordenado sacerdote em 345, aos 30 anos, ele foi sagrado bispo de Jerusalém apenas 3 anos mais tarde, em 348. São Cirilo de Jerusalém viveu numa época em que a Igreja do Oriente estava envolvida em muitas controvérsias. São Cirilo precisou enfrentar especialmente a heresia do arianismo. O arianismo, basicamente, negava a consubstancialidade entre Jesus e Deus Pai. Ou seja, segundo os arianos, Jesus seria o Filho de Deus, mas não o próprio Deus. São Cirilo deixou para a tradição da Igreja diversos escritos, mas os mais famosos deles são as suas 24 catequeses, que estão entre os mais preciosos tesouros da antiguidade cristã. Suas catequeses foram escritas como parte da preparação dos catecúmenos para o batismo. Nela, incluem uma introdução, 18 catequeses aplicadas durante a Quaresma e 5 catequeses mistagógicas, que foram ministradas durante a Semana da Páscoa para aqueles mesmos que receberam o batismo. As catequeses são marcadas pelo rigor em relação à doutrina. A grande habilidade de São Cirilo em explicar conceitos complexos de forma simples e direta facilita o entendimento. A título exemplificativo, vejamos como ele explica o significado da proclamação Corações ao Alto, na 5ª catequese mistagógica. Verdadeiramente, nesta hora muito tremenda, é preciso ter o coração no alto, junto de Deus, e não embaixo, na terra, nas coisas terrenas. Com autoridade, pois o sacerdote ordena que nesta hora se abandonem todas as preocupações da vida e os cuidados domésticos e que se tenha o coração no céu, junto ao Deus benevolente. A vida de São Cirilo não se resumiu às suas brilhantes catequeses. Ela foi também marcada por polêmicas e perseguições, justamente por causa do arianismo. Acácio, um bispo muito influente na época, simpatizante do arianismo, teria nomeado São Cirilo bispo de Jerusalém, imaginando que fosse tê-lo como aliado na defesa da heresia. Mantendo-se fiel à sã doutrina, São Cirilo foi perseguido e acabou enfrentando por 3 vezes o exílio. A primeira vez em 357, conforme disposto por um sínodo em Jerusalém. A segunda, em 360, por obra direta de Acácio. O último exílio foi em 367, o seu mais longo exílio, que durou 11 anos, por obra direta do imperador Valente, que também era ariano. Com a morte do imperador em 378, São Cirilo pôde finalmente voltar para sua sede episcopal em ânimo definitivo. Participou em 381 do Concílio Ecumênico de Constantinopla, onde foi firmado o símbolo niceno constantinopolitano. Em 386, provavelmente no dia 18 de março, São Cirilo morreu
aos 71 anos de idade. Em meio a muitas acusações de heresia, São Cirilo permaneceu fiel à Igreja de Cristo, foi paciente nas perseguições e sua ortodoxia foi reconhecida a tal ponto que em 1882 o Papa Leão XIII o proclamou doutor da Igreja. São Cirilo de Jerusalém ajuda até hoje cristãos de todo o mundo a mergulharem no mistério da fé, como também expressou o Papa Bento XVI. O mistério que se deve desvendar é o desígnio de Deus, que se realiza através das ações salvíficas de Cristo na Igreja. Por sua vez, a dimensão mistagógica está acompanhada dos símbolos que expressam a vivência espiritual que eles fazem explodir. Assim, a catequese de Cirilo, com base nas 3 componentes descritas, doutrinal, moral e, por fim, mistagógica, resulta numa catequese global no espírito. A dimensão mistagógica atua como síntese das 2 primeiras, orientando-as para a celebração sacramental, na qual se realiza a salvação do homem todo. Trata-se, em definitivo, de uma catequese integral, que, envolvendo corpo, alma e espírito, permanece emblemática também para a formação catequética dos cristãos de hoje. Olhando para a vida de São Cirilo, encanta-nos que o Espírito Santo pode realizar na vida de quem se abre à graça de Deus. De um lado, um dom impressionante para transmitir a fé e a sã doutrina por meio de catequeses que continuam atualíssimas até hoje. Do outro lado, a paciência e a fortaleza para viver perseguido e não se render, não ceder ao desânimo nem ao cansaço, mesmo que, imitando a Cristo, por tanto tempo não tenha tido um lugar onde reclinar a cabeça. Ajudai-nos, São Cirilo de Jerusalém, a buscarmos sempre mergulhar nos mistérios da fé, para que vivamos uma fidelidade a toda prova ao que Cristo nos ensinou. Ensinai-nos a suportar as perseguições, injúrias e falsas acusações, com um coração limpo, sem temor, sem ódio, olhando apenas para Cristo que, crucificado, suportou muito mais perseguições, muito mais injúrias, muito mais falsas acusações. São Cirilo de Jerusalém, rogai por nós para que sejamos fiéis a Deus como fostes, para que defendamos a verdade como vós defendestes, para que nos esforcemos para imitar a Cristo como vós imitastes. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, em unidade do Espírito Santo. São Cirilo de Jerusalém, rogai por nós. Se esse conteúdo te ajudou, clique no botão Valeu aqui abaixo, faça a sua doação e ajude essa obra de evangelização. Deus te abençoe.